E aí, pessoal, olá a todos. Vamos ver aqui, falar a respeito aqui desse assunto geologia. E geologia você estuda, por exemplo, a formação de uma montanha, você estuda os fenômenos de atividades vulcânicas, você estuda perfis do solo e existe uma parte ali da geologia que a gente estuda os caminhos da evolução referente aos seres vivos. Nós estudamos as eras geológicas e você vê que nessa parte aqui que fala das eras aqui, você tem aqui uma tabela e você fala aqui das eras neozoica, né? Que nessas era neozoica aqui, ou antropozoica, que antropo refere-se ao homem, que aqui, justamente aqui, é que aparece já os seres humanos e os seus ancestrais, né? Tá ali. E você tem a era cenozoica, que é a era terciária, tá aqui, Você tem aqui a era mesozoica, ou secundária, que nessa era aqui, mesozoica, é o período, né, onde reinaram os dinossauros. Então, os dinossauros viveram aqui nessa era mesozoica no período Triássico, Jurássico e Cretáceo. Está aqui. Aí você tem a era paleozoica aqui. Nessa era aqui já não existiam ainda os dinossauros. Eram os répteis de menor tamanho. Tá aqui, que fala aqui. Aí tem uns períodos aqui, por exemplo, o período carbonífero, o período das grandes florestas, e que surgiram, né, aquelas árvores enormes, que era o período mais predominante, as gimnospermas, né? E tá aqui, e aqui fala aqui sobre a era proterozoica, que tá ligada aqui ao período pré-cambriano. Tá aqui, pronto. E aqui você tem a era arqueozoica, e que, né, a era arqueozoica é uma era que é a mais prolongada e menos conhecida. E justamente nessa era arqueozoica aqui é que existiu um único, vamos dizer assim, um único pedaço de terra, que é a Pangeia, né, ou a chamada Terra Total. E o que acontece? Então, nesse período aqui da era arqueozoica, era formada, então essa massa única, a Pangeia, era formada de rochas graníticas, que é mais leves, e sobre as rochas basálticas, está lá. Pronto, então, muito, muito bom. Quando eu estava lendo a respeito aqui, esse artigo sobre geologia, aí está falando aqui, aí li também a outra parte aqui, geologia, aqui, mostrando aqui, um ser vivo um gigantesco réptil do período permiano. Então, você vai lendo o artigo aqui, aí quando você localiza aquele ser ali, que é do período permiano, aí você olha bem aqui, no período permiano, aqui, que é da era paleozoica. Então você vê que o período permiano aqui já existiam dinossauros, mas não era contemporâneo com aqueles grandes répteis que a gente costuma ver nos filmes, você tem o Tiranossauro Rex, você tem o Mosasauro, você tem o Pterodáctilo, tá aqui, Então você vê aqui nesse período aqui, né, eram aqueles dinossauros menores. Mas aí quando você vai ver em filmes, e quando você vê um vídeo, né, toda aquela versão computadorizada, então junta todos os répteis, né, como se eles tivessem vivido na mesma era, no mesmo tempo, né? Mas isso aí a gente vê em filmes, e quando a gente quer estudar uns documentários, é costume de acontecer de alguns seres vivos colocar eles sendo contemporâneos com os outros seres vivos de épocas diferentes. Por exemplo, você vai colocar um tigre-dente de sabre, aqui está mostrando aqui, por exemplo, o tigre-dente de sabre. O tigre-dente de sabre, ele já era um animal, um grande felino que vivia na era terciária, no período terciário. Aí quando você olha aqui, período terciário aqui, vamos ver aqui, na era terciária, né, ele já estava já em fase de extinção, já no período Plioceno, que é o último período da era terciária. Você vê, nessa era já terciária, os dinossauros já não existiam mais, né? Então eles existiram aqui,
aqueles grandes répteis, aqueles gigantescos mesmos que a gente vê lá nos filmes, né? Parque dos Dinossauros. Tá aqui, ó. Pronto. Aí tá aqui essas eras aqui. Então, o interessante é que quando a gente estuda, por exemplo, quando a gente fala aqui do período Triássico, período Triássico, por exemplo, né? 3, né? E ácico, né? Tem a ver com os rochas, porque nessa época do período Triássico existiam 3 camadas de rochas no período Triássico, né? Que é o granito, o basalto e provavelmente rochas calcárias, né? Então tá aqui, ó. Pronto. Aí, e de acordo com eles dão o nome dos períodos, né? De acordo com a região, né? Então, para você ver, por exemplo, quando você fala período Jurássico, aqui, ó, quando você fala aqui período Jurássico, você fala, tá aqui, ó, aí ele diz assim, se não me engano, é uma região que é na França. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, porque ó, Jurássico vem de Jura. Aí tá mostrando aqui, ó, eu tinha até lido sobre isso, ó, período Jurássico aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Isso daqui, ó, Jura na França. E você vê que o período aqui, ó, Cretáceo, né? Você fala aqui do período Cretáceo, que justamente no período Cretáceo, né, do latim creta, que é giz, que está relacionado com calcário, que indica o tipo de calcário que caracteriza o período, né? Então, no período Cretáceo já existia, já muito predominantemente, né, rochas calcárias, né? E então, vamos ver mais aqui, que, se não me engano, você vê que no período, né, aqui no período Cretáceo, agora o outro período que mostra aqui, ó, no período, você tem o período Triássico, tá? Se não me engano, o Triássico, ele era mais, não sei se quando a gente lê, parece que é na Alemanha, vamos ver aqui, ó, confirmar, tá aqui, ó. O nome se deve ao fato de várias regiões desse período na Alemanha, aqui, ó, justamente, ó, serem formadas por 3 camadas de rocha. Então, quando a gente vai lendo, a gente vai assimilando, e a gente lê tanto sobre o período Jurássico, Triássico, Cretáceo, mas quando a gente vai ler um artigo aqui, a gente vê informações, a gente procura, e lembrando, não são detalhes, são informações muito importantes, tá? Então, tá ali, né? Foi falado, por exemplo, aqui da era paleozoica, paleo significa antigo, né? Tudo que é zoica, quando você fala assim, ó, cenozoica, paleozoica, mesozoica, zoica tem a ver com referente à vida, né? Era paleozoica aqui ou era primária, tá lá. Duração 370 milhões de anos, tá aqui, tá mostrando. E você vê que no período, no Mesozoico, quando a gente assiste a documentários, onde nesses documentários especialistas falam, né, faz o debate e falam que os dinossauros eles viveram durante 150, aproximadamente 150 milhões de anos. Você imagina, nesse período, nessa era mesozoica ou secundária, os dinossauros viveram 150 milhões de anos. O que leva a gente ir para a hipótese e confirmar que eram animais que se reproduziam muito, a reprodução deles era intenso, né? E eles viveram praticamente quase toda em todo o mundo, em todos os territórios, né, do planeta. Tá aí. Então você mostra, e quanto que você chega aqui na era neozoica ou antropozoica, onde nós estamos, onde surgiram os primeiros ancestrais da espécie humana. Aí começou com o Homo ergaster, Australopithecus, daqui a pouco foi para o Homo erectus, depois o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, até chegar à nossa espécie atual. Então, justamente, qual é o período que nós estamos agora? Estamos num período Holoceno aqui, ó, que é o atual aqui, né? Você vê que justamente nesse período aqui, Pleistoceno, foi que aconteceu aquele período das eras glaciais. Então nós tivemos 4 eras glaciais. Então onde se formava aquela camada de gelo de mais de 1000 metros de espessura. E o que leva a crer que essas constantes eras glaciais foi que levou à formação de vales. O peso do gelo começou vamos dizer assim, a destruir o solo,
Surgiram as montanhas e surgiram os vales ali, por causa dessa camada de gelo. Então, quando a gente estuda o período, vamos lá, na era quaternária, que é a nossa era que nós estamos agora, nós estamos especificamente no período Holoceno, que é o período pós-glacial. Então você vê que, voltando lá no período Pleistoceno ou glacial, né, de pleitos, né, que significa recente, né, caracteriza-se pelas glaciações constantes ocorridas no hemisfério norte. Você vê que a América do Norte, né, e a Europa, até quase as costas do Mediterrâneo, foram cobertas por extensões de gelo, tá aqui, lembrei, quando eu li, aqui, confirmando aqui, de mais de 1.000 metros de espessura. E o que mais assim que a gente pode tirar de interessante aqui? Você vê que no período Pleistoceno durou 1 milhão de anos. Se você comparar com o período dos dinossauros, que foi 150 milhões de anos. Então você vê que a quantidade, né, é muito relativa. 1 milhão de anos perto de 150 milhões de anos é resquício, né? Muito pouco, né? Muito pouco tempo. E vamos ver então você vê que tudo é relativo, né? Como fala aqui o artigo que eu havia lido aqui, né? Então vamos ver aqui, só pegar a prova das glaciações encontra-se nas montanhas com vales erodidos pelo gelo. Então você vê que formar aqueles vales ali, né, foram erodidos pelo gelo, e nas planícies onde ficaram depósitos de argila e outros sedimentos ali, né, nas planícies. E onde corre, você vê, foi muito importante essas eras glaciais para a formação de rios, que é o fluvial e pluviais, que são os lagos e lagoas, né? Agora, e você tem aqui o período pós-glacial ou Holoceno, que é o nosso agora, né? Então é o período onde nós estamos agora. Então você vê, olha a duração o período Holoceno, a duração até o momento é de 20 a 25 mil anos. Não, você vê muito pouco, tá ali. E você vê que a camada de gelo, ela sofreu um processo de regressão até os limites atuais. Aí surgiram com o degelo. Quando aconteceu o período glacial no Pleistoceno, aí quando chegou no período Holoceno pós-glacial, o gelo começou a derreter, né? Sofreu um degelo, e com isso surgiram os lagos e rios que correm nas planícies, né, formadas pelo peso do bloco. Tá lá? Muito legal isso aqui, informa aqui a vida, Durante os períodos glaciais e interglaciais, a vida vegetal e animal gradualmente procurou o sul a fim de evitar o frio. Então, muitas espécies vegetais, como as sequoias e magnólias, desapareceram da Europa. Lá. Então, aí aconteceu que, à medida que o clima se tornou ameno, as geleiras começaram a derreter, aí ressurgiram, né, essas sequoias, né, essas árvores gigantescas e as magnólias, né, e também algumas espécies animais que estavam no hemisfério norte foram para o hemisfério sul, e houve a repovoação, né? Então tá aqui, aí fala que no fim do Pleistoceno, muitos dos grandes mamíferos, como o mamute, aí tá mostrando aqui, quando você vê esses animais aqui, os mamutes, o mamute, esse aqui é o rinoceronte de pelo, já extinto, claro, né, o mamute, junto com o mamute. Tivemos o urso das cavernas, que está extinto. Isso aqui é um representante do homem de Neandertal, uma ilustração, né, do homem de Neandertal, né? É o homem mais próximo de nós, né? O Homo sapiens sapiens, né? Então você vê que eles foram da mesma época, o homem de Neandertal, da mesma época do período do urso da caverna, do rinoceronte de pelo e do mamute. Tá lá. Então você vê, eles foram extintos, né? Mais ou menos na mesma época, criaturas muito semelhantes ao homem se desenvolviam, como foi o homem de Cro-Magnon, né? E depois chegou até o Homo sapiens sapiens, que somos nós. E tá ali, E você vê que o homem de Neandertal, ele viveu nas cavernas lá na Alemanha, né? Então tá aí. Graças agora você vê graças a achados fósseis, conseguimos aqui, determinar, né? A gente conseguiu provar que da existência desses animais aqui, né? E
principalmente aqui do homem de Neandertal, que o homem de Neandertal ele já se preocupou em sepultamento dos corpos, enquanto que os anteriores ao homem de Neandertal, o Homo erectus, o Homo ergaster, eles não tinham essa preocupação em enterrar os mortos. É por isso que é muito difícil, é muito raro encontrar ossadas, né, de ancestrais, né, hominídeos antes do homem de Neandertal, porque eles não se preocupavam em enterrar os mortos, deixavam os mortos ali à mercê, ali, ficava na superfície para servir, né, de alimento, né, para os animais carniceiros, enquanto que o homem de Neandertal ele já se preocupava em enterrar, por isso que foi mais fácil achar ossadas de homem de Neandertal e de Cro-Magnon, tá bom? Então tá aqui, ó. Eu fiz aqui um pequeno resumo, né? Então tudo isso aqui nessa parte aqui da geologia, parte 1, aqui, ó, porque é dividido aqui, né? Aí depois temos aqui a parte 2, aqui, aí já fala, já fala dos ramos da geologia, né? Que nós vamos ver na próxima live. E esta live aqui é dedicada à geologia 1, que é nas eras geológicas, voltadas para a paleontologia. Você vê que a paleontologia é um ramo lá da biologia, junto com a geologia, lógico, né? Que estuda os fósseis, né? Então, que estuda os fósseis. Então, toda essa tabela aqui foi construída, aqui, ó, toda essa tabela aqui, toda a tabela aqui, né? Todos esses registros aqui, nesta tabela aqui, foi possível, né? Construir graças aos achados fósseis, aos estudos de rochas. Tá lá quando a gente estuda rochas ali lá no ensino fundamental, você tem as rochas magmáticas, metamórficas e rochas sedimentares, tá bom? E vamos lá. Então o que acontece? Então você vê que a paleontologia, né, ele tem revelado pela análise, né, da idade das rochas, que a Terra tornou-se, né, um corpo sólido no espaço lá para 4 bilhões 600 milhões de anos, como fala aqui, ó, tá aqui, ó, mais ou menos 4,6 bilhões, né? 4,6 bilhões é o quê? É a idade do planeta Terra, tá? Então digamos que há 4,6 bilhões de anos formou-se a Terra começou a tomar aquela forma ali como a gente vê atualmente, né? E que é mais assim, né? Então você vê que toda a história do nosso planeta, né, com o aparecimento da vida e a evolução das espécies, ela fica contida dentro deste limite, né, desses 4,6 bilhões de anos, né? Então você vê que para facilitar a compreensão dos momentos em que ocorreram os eventos que marcam o que assim as etapas, né, do desenvolvimento evolutivo. Então a história da Terra foi dividida em eras, períodos, né, e épocas, como a gente vê aqui, ó. Então quando a gente vê aqui, ó, tá aqui, ó. Você vê, ó, unidades cronológicas, né? Você vê era, período, época, idade. A era aqui, ó. Aí você tem a unidade geológica, que são os grupos aqui, ó. Aqui é a unidade cronológica que tem a ver com a idade, o tempo, né? E aqui já era geológica, ó. Que você tem aqui o grupo, é por isso que você fala assim, era neozoica, neo é que significa novo, é a era agora que nós estamos vivendo. Então você tem períodos e sistemas correspondentes aqui, ó, período. Você tem o período aqui, ó, Holoceno, e aqui você tem o Pleistoceno, sendo que o Pleistoceno aqui, onde viviam os nossos ancestrais, eles entraram em extinção, foram extintos e depois, ó, e aqui é a nossa vez, né, no período Holoceno, que é o atual, né? Então você vê que a unidade já daqui do período, né, a unidade cronológica, tá? E tá aqui, ó, aí tá mostrando aqui, ó, aí tá lá, né, que tá aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, a divisão que é feita aqui, tá? E então você vê, então essa história da Terra, né, que é dividida em eras, períodos e épocas, eles compreendem os espaços de tempo da ordem, aí dessa ordem aqui que se vê é de milhões, ó. Você vê que é na ordem de milhões aqui, ó, tá? É por isso que a gente estuda lá na física que ordem de grandeza, que nós estudamos ordem de grandeza, você vê nessa ordem de grandeza, né? Tem na parte de claro, aí tem quando a gente estuda ali na matemática, né? Quando você tem unidade, aí você tem classe e ordem ali.
Então, tá lá, aí tem unidade de dezena, centena, unidade de milhar, unidade de milhão, unidade de bilhão, né? Aí, e por aí vai, pronto, né? Então, o que mais assim? Então, né, foi falado mais assim, o que mais que a gente fala assim? A gente depois agora vai partir aqui para o vídeo, para tudo que que foi falado aqui, a gente vai mostrar aqui no vídeo, né? Então, tá aqui, vamos ver aqui o vídeo aqui, ó, que mostra aqui, ó. Vamos ver aqui agora, ó, porque um vídeo aqui muito interessante, ó, tudo que a gente falou, a gente aqui mostra, ó. Olha só, tá mostrando aqui, né, nessa representação aqui, ó, tá lá, você vê, ó, os dinossauros aqui, ó. Aí você tem aqui provavelmente deve ser o Tiranossauro Rex aqui. Aí, ó, olha só, todos aqui como se fosse assim, se reunindo, tem alguma coisa a ver com ação predatória, né? Tá lá, ó, aí tá mostrando mais aqui, ó, ali, ó. Aqui você vai ver uma mistura de dinossauros, né? Aqui tá aqui nesse único vídeo do período Jurássico, Triássico, né? E você tem o período Cretáceo aqui, ó. Aqui você tem aqui o Mosasauro, ó. Aqui o Mosasauro, que foi na época, ele teve a época dele, né? Ele era o gigante do mar, do período Jurássico. Olha só. Aí vem aqui um dinossauro aqui, ó, que é do período Cretáceo, junto com o Pterodáctilo, ó. Os dois aqui não eram contemporâneos com o Mosasauro, tá bom? Olha só que mostrou aqui. Então é isso, gente, ó. Mostrou aqui o vídeo, ó. Olha lá, a gente fica se imaginando, né, que essa duração dos dinossauros, que eles viveram 150 milhões de anos, e você vê, mostra como deve ter sido a quantidade imensa desses animais aqui, né? Você imagina se você fosse para uma era dessa, provavelmente você encontraria esses dinossauros todos aqui, não tinha como fugir, né? Você vai para um lugar, qualquer lugar que você vá, você vai encontrar centenas, milhares de dinossauros. Olha só, aqui, ó, pronto. Olha como é que eram atraídos, né? Animais que se reproduziam muito aqui, né? Então, muito interessante. Então tá aí, pessoal, ó, mais um vídeo aí, tá? Um vídeo aí só aqui na leitura setorial Geologia, né? E foi muito bom ter feito esse debate aqui para a gente aumentar o conhecimento aí. Valeu? Valeu, um abraço aí, pessoal.